Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Buenas tardes, saludos hermanos. Eu estava pensando, enquanto o pastor perguntou qual o motivo de alabarmos a Deus. E eu tenho uma palavra, gratitude. Porque eu adorava um Deus muito lejos, um Deus mudo. Mudo. E então, quando eu tinha 19 anos, conheci Jesus através de meu esposo. E nos conhecemos num internato de monjas católicas. E eu fui fazer um retiro de jovens. E meu esposo era o líder de católico carismático. E então, foi em 1975, muito tempo. Faz muito tempo. E de lá minha vida cambiou, né? E como regalo de Deus, um ano depois, me deu como marido, como esposo. Então, sou duplamente... Não foi regalo, não, foi cruz. Sou duplamente agraciada por Deus. Estamos casados há 43 anos e meio. Temos 4 filhos, 2 filhas e 2 varones. 2 varones primeiro, depois 2 Sim. E temos 11 netos. E quando nos casamos, na nossa ingenuidade, né? Colocamos em nossa tarjeta de casamento um versículo que está lá em Josué 24:15. Né? E eu e minha casa serviremos ao Senhor. E levamos a sério isto. E sempre com este meta, né? De formar uma família para a glória de Deus. E criamos nossos filhos dentro da palavra, os princípios da palavra. E como o Senhor é fiel e Ele zela por sua palavra para fazê-la cumprir, como diz lá em Jeremias, hacê-la cumprir, nossos filhos todos servem ao Senhor. 3 são pastores e 1 missioneiro em África. E nossos netos, agora já 8, são adolescentes e todos tocam instrumentos, alabam ao Senhor e trabalham na igreja com seus padres. Então, somos muito felizes e desde que casamos, procuramos cuidar de nosso matrimônio, de nosso casamento. E o Senhor sempre nos deu desejo de ajudar a rodar matrimônios. Mas há 10 anos, né? 10, que estamos só no Ministério de Matrimônio, 10 anos, que estamos solo trabalhando com matrimônios, ajudando as igrejas na área de família, educação dos filhos. Então, somos muito felizes pelaquilo que o Senhor tem feito através de nós e para a glória dele, né? Acho que agora meu vocabulário é tico. Estou aprendendo. Glória a Deus. Aleluia. Ela se olvidou de contar que, ao princípio, era para ser um regalo, né? Casar com Giovanni. Porque seu nome Elizabeth é nome de reina, né?
Incluso sus padres le dieron nombre de Elizabeth porque fue el año que la reina Elizabeth se puso como reina, ¿no?, de Inglaterra. Y ella y toda familia soñaba que Elizabeth iba a casar con un príncipe encantado sobre un lindo caballo blanco, ¿no? Pero después de casar descubrieron que el príncipe no vino a vivir con ella, pero el caballo blanco vino. Yo era literalmente un caballo blanco, mismo teniendo nacido de nuevo, había dentro de mí un vulcán de ira, de enojo, que perdía el equilibrio, y Betty sufrió mucho en el comienzo, pero tuvimos siempre con nosotros algunos principios que están en este flyer, todos pueden llevar de regalo, tá? Estes princípios vivimos em nossa vida, né? E um deles era confessar todos os dias e orar juntos. Todos os dias, não passava um dia que quedávamos irados um com o outro, de malo, pero todos os dias pedimos perdão, principalmente eu, né? De minha escavagice, e ela perdonava, chorávamos juntos, eu quero cambiar, ajuda-me, Betty, e ela também dizia, eu também quero cambiar, e assim fomos reconstruindo nossa vida, estabelecendo firmes cimientos, fundamentos para nosso hogar, que são resumidamente aqui, né? E neste livro aqui, descrevimos em 2 capítulos os 10 secretos, com detalhes e com nosso testemunho. E como ela falou, né, estudamos muito porque não queríamos errar, não tínhamos exemplo, não teríamos inspiração de matrimônios, famílias cristianas, não tínhamos, porque toda a nossa raiz era católica, apostólica, roja, né? Fanáticos. E nós fomos os primeiros a romper com a tradição da família e começar literalmente Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E como falou, com muitas dificuldades, errores que cometimos, pero nos arrependiendo, buscando a misericórdia de Deus, volviendo a los princípios eternos de Deus para nosso matrimônio, para nossa formação de nossos hijos, a graça de Deus prevaleceu sobre o juízo. E hoje temos, normalmente atrás de los livros, las que é nossa, vamos dizer, nossa apresentação, é nossa família. Se abordamos o tema de família, nossa família é a abordagem, o testemunho de que o plano de Deus não cambia, só depende de nós. Ok? Não aceitar o molde do mundo, e eu vou falar um pouco sobre isso. Então, esse é um dos livros. Em Brasil temos 13 livros escritos. Agora, despacito, estamos traduzindo para espanhol. Samuel e Puri viveram com nós em Blumenau, Santa Catarina, por alguns anos. E depois de muitos anos lejos, volvemos a nos encontrar e eles falaram sobre a possibilidade de traduzir os livros para Chile e espanhol. Então, começaram a ser, já temos 4, agora já vamos, este início de ano, traduzir mais 2. Conselhos para marido, padres e abuelos, é um. E outro que Beth escreveu, seu primeiro livro, Conselhos para esposa, madres e abuelas, e suegras. Ela habla porque suegra é tão mais, né? Pero só em Brasil, aqui não tem problema com suegra. Então, esse é paternidade através da humildade. É uma revelação. Vou dar uma rápida passada nisto, já começando, porque a maioria de nós somos huérfanos. Aunque nossos padres estejam vivos, pero nossos padres, a maioria, se não todos, não foram nossos padres en el Senhor. Não nos engendraram en el Evangelho. Não foram a imagem e semelhança de Deus em nossa vida.
Nos engendraram por el esperma, por el óvulo, em el embarazo de mamá, nos criaram, talvez nos deram estudio, pero não nos formaram, não nos levaram a nascer de novo, nascer en el Espírito, formar en el Evangelho. E se isto não acontece, somos huérfanos. Vou abordar isto. Será que nossos hijos são huérfanos de padres vivos? Tá, então esse é um livro, Christian Romo, nosso padre aqui em Chile, quando falei sobre isso, disse que é uma revelação. É o discipulado mais que discipulado. Discipulado paterno. Eu transfiro ADN, transfiro vida para aqueles que em mim confiam como ninhos. Paidion, palavra original. Ninho en el intelecto, que querem aprender a obedecer o que Jesus mandou. Tá? Esse é um dos livros de minha esposa, Mulher mais Mulher. Ele habla de la mujer não como profissional ou como de carreira, pero mujer é mais mulher quando é esposa e madre según el corazón de Dios. Nós tivemos a oportunidade de entender isto em começo de nosso matrimônio e decidimos que Betty, mesmo que passou na faculdade, não hizo faculdade porque queríamos primeiro cuidar de nosso matrimônio. E foi uma grande decisão que hicimos. Depois vieram os filhos, não trabalhou fora, pero trabalhou muito para a formação de 4 filhos, servindo a Deus. Ela comparte como ser uma mulher mais mulher. E aqui conta muito de nossa vida, o que hicimos em nosso hogar, com nossos filhos, nosso matrimônio. Incluso, ela escreve sobre uma viagem que hicimos a Chile em 89, com uma caminhoneta, os 4 filhos e mais um matrimônio de discípulos. Hijos, cada fase, novo desafio. Se tienes hijos, aún há tempo de rever se eres padre e seus hijos são hijos, não apenas huios. Em grego, huios é hijo natural. Nasce de uma relação homem e mulher. Pero teknon é hijo engendrado por el Espírito. Que nós, como padres, somos os responsáveis delante de Deus de que nossos hijos sejam hijos de Deus. Não que frequentem uma igreja, porque não tem dado certo isto. Então, esse livro habla desde o embaraço, desde os 0 aos 2 anos, de los 3 a 5, 6 anos, desde aspectos científicos, como aspectos muito bíblicos, experiências próprias, experiências de cuidar de muitas famílias por muitos anos, depois dos 5 aos 9, 10 anos, 2 capítulos sobre hijos adolescentes. Uau! Tuvimos 4 hijos adolescentes, ao mesmo tempo. Imagine! Por isso perdi os pelos. Incluso a natureza de caballo. Porque com 4 hijos adolescentes, um queda louco ou transforma seus hijos em hijos de Deus. E depois os hijos jovens solteiros, e o último capítulo, nós como suegros e abuelos. Muito, muito, muito completo. Se tienes hijos, não pode deixar de ter. Pero não leva para guardar em prateleira ou na gaveta, nem para emprestar para outros, é para ti. Tá? Esse é, você, sua família e a Bíblia. Quem tem que cambiar? Que pensas? Quem tem que cambiar? Tu padre, tu madre, tu suegra. Não? Tu marido, tu esposa. Um não espera por outro e nadie cambia. E o matrimônio e a família vai toda ao inferno. Não tem meio termo. Isso aqui é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de la cruz, aplicado à la família. Eu sofro como Cristo.
yo muero como Cristo, para que a vida de Cristo se revele em minha vida. E Cristo em mim é a esperança de la glória em minha família. É um livro completo. Tiene para ser pequenos grupos de matrimônios. É um livro completo para resgatar os matrimônios na igreja. Amém? Glória a Deus. Papi, eu me colgo também delante de ti, junto com meus irmãos. Hágase tu voluntade, habla com nós, abre tu coração. Nós abrimos nosso coração para que hables e tu palavra pueda o que realmente ela hace. Ser viva e eficaz. Haja transformação. Haja cambio em nossa vida, em nosso matrimônio, em nosso hogar, em nossa família e, por consequência, em la igreja e de la igreja em la sociedade. A única esperança para Chile é tu igreja. E a única esperança para a igreja são os matrimônios, as famílias reconstruídas, restauradas a tu plano eterno. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria perguntar, o que é igreja? Vocês estão começando um novo ministério, já conversamos bastante com Hernando, com Renato, começando um novo ministério, uma nova igreja, pero o que é igreja? Rapidamente. 1, 2, o que é igreja? Cuerpo. O que mais? Um templo bonito, lindas sillas, não? Construindo o reino. O que mais? Que é igreja? Família. Uma congregação. O que mais? Uma comunidade. O que falaste, querida? Uma família. Sim. Aleluia. Pero quero ir al mundo. Como realmente começa a igreja? Como começou o plano eterno de Deus? Começou com um matrimônio. Quem? Adão e Eva. E Deus não cambia, todo o seu plano passa por um homem e uma mulher em uma aliança delante de Deus. Então, eu quero primeiro ler com vocês, se querem anotar, como ser igreja. Como ser igreja. Estamos começando um ministério, pero será que vai ser mais uma igreja em Santiago, que se reúne ao domingo, se alaba, se ouve a palavra, se vuelve para casa, o matrimônio destruído, frio, os hijos se distanciando de Deus, ou já lejos de Deus. Será que isto é igreja? Mais uma placa, mais um estatuto registrado no governo, pode ter tudo isso, mas o que é a igreja mesmo? Como Deus quer ser revelado em la terra, aqui em Santiago? Vamos lá. Então, como ser igreja? Salmo 68, versículos 5 e 6. Salmo 68, versículos 5 e 6. Salmo 68, versículos 5 e 6. Padre de huérfanos e defensor de viudas, es Deus em sua santa morada. Deus hace habitar em família a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidade, mas los rebeldes habitam em terra seca. O que Deus hace? O que Deus é? Padre de huérfano e juiz de las viudas. E hace habitar em família los desamparados. Que desamparados? Huérfanos e viudas. Giovanni, que tem a ver isso com a igreja? Vamos agora a Santiago. Santiago 1, 27. Santiago 1,
27. Se não entenderam alguma palavra minha, temos liberdade, estamos em família, tá? E se eu falar alguma coisa errada, por favor, ajude-me, tá? Tiago 1, 27. Esse é um dos versículos que é base desse livro aqui, ó. É um dos versículos base. 27. Santiago 1, 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Estudando sobre esse livro, cheguei a este texto e pensei que huérfanos aqui estava falando de los huérfanos de Hechos 5, 6, que eram muitos porque o padre ia para a guerra e lá morria e quedava a viúva sem jubilação, com não poucos filhos. Então a igreja tratou de cuidar destes casos. Pero esta palavra huérfano aqui não é a mesma de Hechos e de outros textos. Esta palavra huérfanos aqui, primeiro, a palavra visitar em el original é griego, é ir hasta ele para ver como está e como eu puedo ajudá-lo ou ajudá-la se for viúva. Então, não é púlpito, não é reunião, é relacionamento de cuidado, de ter um peso por la vida de um huérfano e de uma viuda. Pero que é a palavra huérfano no original aqui em grego? É huérfano como em espanhol, escrito em grego. E esta palavra huérfano é ausência. Existe essa palavra em espanhol? Ausência de los padres, tutores e maestros. Podem estar vivos, pero não funcionam como padre e madre. Não têm a responsabilidade que Deus incumbiu existe? Deus deu ao padre principalmente e à madre como auxiliadora e dona todo o Antigo Testamento, incluso os dos últimos versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículos 5 e 6, Deus diz, antes de se callar por 400 anos, não falou mais. Os dois últimos versículos são: antes del grande e temível dia do Senhor, eu enviarei a usted el profeta Elías, e ele hará com que el coração de los padres se vuelva a sus hijos, e el coração de sus hijos se vuelva a sus padres, para que eu não venga e hiera la tierra con maldición. O que é esta geração de los hijos de los creyentes hoy? La gran mayoría, ¿qué es? Maldición en la tierra. No sé en Chile, pero garanto que en Brasil, conozco muy bien centros de recuperación de drogaditos, va a haber 80% son hijos de creyentes. Grandes traficantes son hijos de creyentes. Dios dijo, yo viré y heriré la tierra con maldición, hijos malditos. ¿Por qué? El corazón de los padres no está voltado para sus hijos. ¿Para qué está voltado entonces? Su profesión, sus negocios, su religión, su ministerio. Tanta cosa, menos a los hijos. Tornam-se hijos huérfanos de padres vivos. E essa palavra padre aqui é ab, a mesma raiz de abba, padre. É o homem que representa a paternidade de Deus. Hasta aqui, estamos entendendo
Queremos ser uma igreja, sim, diferente. Temos que cuidar de los huérfanos, empezando por nós. Poucos ou nenhum de nós tuvimos padres que foram nossos padres en el Senhor, padres espirituales, padres que nos formaram Cristo, nos engendraram por el Evangelho, não apenas por uma relação sexual, mas por uma relação com Deus. Essa relação com Deus engendrou uma relação de los hijos com Deus. ¿Estão entendendo, hermanos? ¿Estão entendendo? E las viudas? A palavra original é chera, viuda, pero é uma metáfora de uma cidade que foi saqueada e levado seus tesouros, suas riquezas. Mira o que é viuda. Não é uma mulher que o marido morreu. É uma mulher que o marido não protege. Ele não dá valor a ela. Como primeiro, Efésios 5, vamos ver agora, e como, por exemplo, 1 Pedro 3:7. Que se o marido não governa bem, se o marido não trata com sabedoria sua mulher como o vaso mais frágil, sendo coerdeira da graça da vida, suas orações são interrompidas. Deus não aceita, porque o marido, já vamos ver, representa Cristo. O homem representa a Deus como Padre, representa a Cristo sobre a vida de sua esposa. Vamos ver com detalhes isso. Então, viúva é uma mulher que o marido morreu. A maioria das mulheres, por lo menos em Brasil, hoje são viúvas. Seus maridos não cuidam delas, não ministram a palavra, não dão valor a ela como hijas de Deus, como um tesouro que Deus pôs em suas mãos. A igreja tem que resgatar as viúvas. Ou ajudar os homens a tomar posição de homens. Cabeças, já vamos ver de sua família. E em suas tribulações, eu pensei que essa era a palavra também, como Hechos 5, 6, 7, que é manter, dar, não sei como dizem aqui, rancho, dar comida, pagar a conta de luz. Não, aqui tribulação, a palavra original é prensa. Prensa. Metáfora de tribulação, angústia. O que hace a falta del hombre en la posición que Deus determinou desde el Edén. El hombre que cuida, que sembra e cuida de su Edén, su matrimônio, sua família, porque esse é o lugar onde Deus quer habitar. É a primeira igreja. Já vamos ver com detalhes também isto. Então, o que hace quando o homem não é homem? Quando o homem se dispersa com tantas coisas, tantos planos. Esse próximo livro que vamos traduzir, eu hablo muito sobre isso. São 130, 140 páginas. Palo em los homens. Cara, somos responsáveis por transmitir Deus às gerações. Al homem, Deuteronômio 11, se querem anotar aí entre parênteses, aí Deuteronômio 11, del 13 até o 28, habla bem claro que o homem tem que amar a Deus de todo seu coração, entende? Sua palavra estará em seu coração, e Ele ensinará a seus filhos, sentando com eles, andando com eles, passeando com eles, deitando-se com eles, a palavra, seu amor a Deus transmitido, seu ADN, a hora espiritual se transmitindo a seus filhos. Se não termina dizendo, né? Estou pondo delante de ti la bendición ou la maldición. Se obedecer o que estou dizendo, vai ser bendição. Se não obedecer, não transmite a tus hijos, porque não amas a Deus, não tienes a palavra dele em tu coração. Então, o que está haciendo? Hijos huérfanos, sin el Espírito, sin la palavra, muertos.
tribulación y guardarse sin mancha del mundo. No preciso hablar sobre esto. Ahora, hermanos, ¿cómo hacer? ¿Cómo no hacer huérfanos y viudas? Vamos a leer. ¿Cuántos quieren entender cómo no hacer huérfanos y viudas? ¿Cómo que la iglesia ayude a otros, pero dentro de la iglesia no se produzcan hijos huérfanos y mujeres viudas? ¿Quieren saber? ¿Cuántos quieren saber cómo hacer para que aquí, entre nosotros, no se formen hijos huérfanos ni viudas? ¿Cómo hacer? Vamos a la palabra. Efesios 6, 1 al 4. Huérfanos. Efesios 6, 1 al 4. Uno al 4. ¿Todos ya tienen? ¿Está aquí encima? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Não deu para explicar com detalhes, pero se vai em Lucas 3, quando habla do bautismo de Jesus, habla que apareceu a voz do Padre, o Espírito Santo em forma corpórea de uma paloma, e uma voz que diz: Tu eres mi hijo amado em quem me complaço. É isto? Hijo Juios. E ali empieza a dizer que Jesus começou seu ministério aos 30 anos, e como se pensava, hijo de José. Pero, pergunto, Jesus era hijo de José? ¿Sí o no? ¿Fue engendrado por el espermatozoide de José? ¿Fue engendrado por quién? Por el Espíritu Santo. Y entonces de ahí empieza Juios de José. José Juios. Aí vai toda a ascendência genealógica de Jesus hasta sete, hijo de Adán, Juios, hijo de Dios, Juios. Então Deus mantuvo hasta José uma descendência natural. Pero com Jesus começou o novo nascimento. El que cree en el Evangelio, el que cree en Cristo Jesús, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, joyos de Dios. Pero no más por la naturaleza humana, no porque na vontade del hombre, mas por la vontade de Dios. Con Nicodemo, Juan 3, cuando, isso aí é Juan 1, 12 al 14, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Não entendeu? Então, a partir de Jesus, em si engendrou tecnons, mais que ruios, hijos espirituais, relacionamento de formação, de discipulado. A palavra tecnon é isso, é no Novo Testamento, relacionamento de maestro, aluno, discipulador, discípulo, pero como padre e hijo. E esta palavra, eu sempre pensei que hijo era Juios. Não, a palavra aí é tecnon. Por isso que diz, obedecer en el Senhor a vuestros padres. Então, os padres, aqui a palavra em original, padre é goneus. Goneus é padre e madre aqui. Os dois são responsáveis en el Senhor por formar espiritualmente sus hijos. Transformar sus hijos Juios em tecnons. Sus primeiros discípulos são sus hijos. Eu tenho que levar o evangelho, o novo nascimento a sus hijos. Porque somos chamados por Deus para engendrar hijos de Deus. É tremendo. Esse livro Paternidade explica com detalhe tudo isso. Com bastante. Vuestros hijos, obedeceu en el Senhor vuestros padres, porque isto é justo. Sigue. Versículo 2. Sigue.
Honra a tu padre e tu madre, que é o primeiro mandamento com promessa. Agora entendi, não era apenas mi papá e mi mamã natural. Pero quem são tus padres en el Senhor? És humilde para buscar a paternidade de Deus através de alguém que te engendre e te forme en el Senhor? O livro explica tudo com detalhes isto. És humilde para ter padres en el Senhor? Los honras, chamamos hasta há pouco discipuladores, pero estamos entendendo que é mais que discipulado, mais que transferência de estudos bíblicos, mais que transferência de conhecimento bíblico, é transferência de ADN, de la vida que eu tenho em Deus, que eu tenho em Cristo, transfiro para mis hijos, primeiro, ruios, pero também de tantos órfãos, que, como Deus, eu adopto. Efésios 1:5 habla que antes da criação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo e nos adoptou como hijos suyos. ¿Desde quando? Antes da criação do mundo. Então, Deus é Padre antes da criação do mundo. Apocalipse 21:7 habla que depois que Jesus vino, a igreja subiu para o casamento del Cordeiro, vino o milênio, vino a Armagedón e viene el nuevo cielo e nueva tierra. Deus diz al vencedor: eu darei tudo isso, eu serei su Deus e ele será mi hijo. Uau! Antes da criação do mundo, Deus é Padre. Depois, por toda a eternidade, Deus é Padre. Paternidade é coisa séria. Primeiro para nós outros, com esses ruídos que somos limitados. Eu tuve 4, não sei tu. Pero hijos espirituais hoje, Beth e eu, não porque nos imponemos, eu vou ser tu padre, tu mãe, não, porque muitos reconhecem que veem em nós outros o que não tiveram seus padres. Alguém que cuida, que vá até ele. Como estás? O que estás passando? Quais são as prensas em tu vida? O que te angustia? Quais são tuas tribulações? E em la palavra engendramos a vida de Cristo Jesus na vida de eles. Agora, sábado passado, não esse agora, anterior, eu hice cumpleaños. 66 anos. Claro que não parece, né? Tão nova, né? Estamos em Iquique. Como é lindo ver vamos dizer, as honras, os saludos. Maioria, papá, eres mi padre. Maioria. Não porque, Beth Jo, agora nos intitulamos, não é título. É fazer a religião pura e sem mácula. Cuidar, adoptar huérfanos e viudas. Aleluia. Honra tu padre e tu madre. Este é o primeiro mandamento com promessa. Síguelo. 3. Poder? Viu? Só por aí. Para que te vayas bem e seas de larga vida sobre a terra. Se não tienes padres en el Senhor, não te vas bem. Se não aprende a obedecer a tus padres en el Senhor, não te vas bem. Se não tienes padres en el Senhor, não los honra, não vas bem. Será que tu vida está enrolada? Como é que se diz em espanhol? Enredada. Dificuldade, vive caindo nas mesmas coisas, porque é huérfano e não tem a humildade de buscar tus padres en el Senhor e aprender a obedecer, como Jesus mandou também em Mateus 28, a ser discípulo, bautizando-os e ensinando-os a obedecer essa paternidade. Aleluia. Agora, o 4. Aqui sim, como não engendrar. Vosotros padres, aqui já não é goneus, aqui é pater. Pater é a mesma palavra grega que define no Novo Testamento Deus como Padre. Solamente 3 vezes no Novo Testamento Deus é chamado de Abba.
Por exemplo, Romanos 8, quando diz, o Espírito clama dentro de nós, o quê? Abba, a adoção, o testemunho que eu sou filho de Deus, eu tenho um Padre. Abba, Padre. Por isso que tem Abra, Padre. Porque Abba é do aramaico, é do Antigo Testamento, só 3 vezes. As outras vezes, toda a mesma palavra que define o homem como Padre. Aqui é o homem como Padre. Não provoqueis a ira a vossos hijos, sino criadlo em disciplina e amonestação do Senhor. Quem tem essa responsabilidade? Padre, homem. Quem é a auxiliadora idônea? Que ajuda o marido? Quem? A mulher. Esse livro de Betty ensina muito isso. Como ela promoveu o ambiente del hogar, um pedacinho del cielo, pedacito del cielo. A mulher faz isso, o homem não pode, mas o homem tem a responsabilidade de dar a direção. Vamos ver isso agora melhor. Efésios 5, vou ler um pouquinho. Qual é o hogar? Qual é o ambiente que podemos formar hijos como hijos de Deus? Que é a igreja? Efésios 5, del 21 hasta el 33. Estamos juntos aí. Vou encerrar porque às vezes eu... Uma vez estávamos predicando em Dourado, Mato Grosso do Sul, um estado em Brasil, cercano de Paraguai, assim uns 2.000 quilômetros de nossa terra, ministrando lá, e o púlpito era de vidro. E eu estava falando com muita convicção, tanta convicção que quebrou todo. Aleluia. Quedou inesquecível. Aleluia. Aqui não quebra, né? Não. Aleluia. Eu já pus assim porque pode cair. Vamos lá. Efésios 5, 21. A abrir o tema de matrimônio. Olha, mire só. Quantos creem que toda a escritura é divinamente inspirada? 2 Timoteu 3, 16 e 17. Quantos creem? Toda a escritura é divinamente inspirada? Útil para a ensinança, para o ensino, para a repreensão, para a repreensão, correção, educação e a justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Essa palavra diz, antes de falar sobre o matrimônio, que é a base da formação de los hijos, não é a igreja, não é a escola, muito menos o celular, ni tablet, ni tele. Sujeitaos unos a los outros en el temor de Deus. Quantos aqui são enredados, complicados? Solo eu? Quantos têm seu coração desesperadamente corruptos? Solo eu? Eu tenho que me salvar, entregar minha vida a Jesus. Porque a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda tu coração, porque dele procede a saída da vida. Eu me complico não por causa das pessoas, por causa de mim mesmo. Meu coração. Como vamos dar conta de um matrimônio dos complicados? Complicados existe? Essa palavra em espanhol? É fácil o matrimônio? Não é. Por isso o Espírito Santo puso essa palavra, sujeitar uns a los outros, em temor de Cristo. Basicamente o mesmo de Efésios 6:1. Quem são seus padres no Senhor? A palavra sujeitável no original grego é upotasso. Significa colocar-se voluntariamente bajo al consejo, a la orientação, a la ordenação de alguém, alinhar-se a alguém que é referência. Quem é referência? Em quem tu te espejas? Te sujeita voluntariamente. Cuida de minha vida. Cuida de meu matrimônio. Me ajuda. Estou passando um momento difícil. Prensa. Angústia. Preciso de ti, papi, mami. Ajuda-nos. Isto que está falando aqui.
para entrar no tema de matrimônio. 22. Las casadas estén sujeitas a seus próprios maridos como ao Senhor. Uau! Porque o marido, ministrar isso aqui, irmão, é no mínimo 2-3 horas. Pero eu vou resumir. Só para despertar que se queremos ser igreja, tem que arreglar algumas coisas básicas como igreja. Amém? Por quê? Porque o marido era, antigamente, é isso que diz a Bíblia? Não, é cabeça da mulher, assim como, presta atenção, assim como Cristo é o cabeça da igreja e ele, Cristo, é ele que dá saúde ao corpo. Então, empieza a revelar que é igreja. A igreja existe quando Cristo é cabeça. Sim? Cristo é cabeça da igreja quando? Quando os maridos dentro da igreja são cabeça de suas mulheres. Que é a palavra cabeça? Quer anotar aí? No original grego, cabeça é cabeça mesmo, pero cabeça que quando sacada, como sentença de muerte, saca la vida. Pena capital extrema. Então, quando não serve para a sociedade, o que se fazia? Sacava a cabeça. Sacava a vida. Então, 1 Coríntios, coloque aí, 1 Coríntios 11:3, Cristo vino bendecir todas as famílias da terra, amém? Gênesis 2:3, bênção de Abraão, através de ti serão bendecidas todas as famílias da terra. Cristo vino restaurar. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça del homem. O homem é a cabeça da mulher. A vida de Deus estuvo em Cristo. Sim ou não? Sim? A vida, a autoridade, o amor, o caráter do Padre estava em el Hijo, Cristo? Sim ou não? Pero homem que não tem Cristo como cabeça é homem descabeçado. Qual é a sentença para sua vida? Muerte. Vive muerto. Vai à igreja, predica, ou tem grande ministério de louvor, pero vive dando cabeçada, não sei como se diz em Brasil. Cabeçazos. Por quê? Não tem cabeça. Cristo. Agora, quando homem não assume como cabeça de sua mulher, qual é a sentença para ela e seus filhos? Muerte. Hermano, olha a realidade bíblica, hermano, do que estamos mirando nas famílias dentro das igrejas. Nós trabalhamos com isso há muitos anos, pero nos últimos 10 anos ajudando as igrejas a resgatar a família. E quando uma mulher, macho, eu tenho minha profissão, sou independente, se meu marido não dança a música como eu quero, eu não tenho, sou independente. Não tem marido como cabeça, não aceita o marido como cabeça, é uma mulher? É uma mulher descabeçada. Por quê? Cristo não é sua cabeça. Mulher está sujeita a seu marido como ao Senhor. A palavra é a mesma, o potasso. Deliberadamente colocar-se bajo o conselho, a direção do marido. Mas se o marido não assume, o que está acontecendo com os lugares? Órfãos e viúvas. Vai ter igreja? O que é a igreja no original grego? É os chamados para fora de seus hogares para lugar público, assembleia.
que decide las cosas. Pero en primer lugar, la iglesia es ¿o qué? Las casas de los hermanos que afuera tienen que hacer diferencia. Senão vai ser mais uma placa, mais um estatuto, mais um grupo que se reúne ao domingo. Pero as famílias afuera não fazem diferença nenhuma. Nenhuma. Eclésia, igreja, lares, hogares. Todo o plano eterno de Deus está dentro do hogar, hermanos. Todo o plano da igreja está dentro de los hogares. Deus não vai cambiar. Vou seguir. Marido, 24. Assim como, de novo, compara, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas em la igreja, los estén a sus maridos em todo. Então, se as mulheres em la igreja não estão sujeitas a seu marido, a igreja está sujeita a Cristo? Não. Então, se queremos uma igreja onde Cristo é a cabeça, o que tem que restaurar? La cabeza. Cristo, cabeza del hombre. Hombre, cabeza de la mujer. La mujer y los hombres trayendo la vida de Dios, la autoridad de Dios, la vida de Cristo para los hijos, engendrando no hijos huérfanos, pero hijos que son engendrados en la palabra de Dios por el Espíritu, que está en la vida del Padre y de la Madre. Não teremos uma igreja de órfãos, aunque a igreja vá adoptar os órfãos que chegam, ou que vamos buscá-los, para engendrar no Evangelho e formar Cristo em eles. 25. Há homens aqui aún? Há homens aqui aún? 1, 2, 3. Yes! Há homem aqui aún? Mais ou menos. Há homens aqui aún? Gostei de ver. Agora sim. Há homens, agora o palo vai comer mais para nós outros. Mira, maridos, amad a vuestras mujeres. Hermanos, mira, hermano. Assim como Cristo ama a la igreja. Estamos começando uma igreja. Essa igreja tem que refletir o quê? Los matrimônios. O homem que ama a mulher, assim como Cristo ama a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Sigue, 26. Para santificar-la, limpiando-la em lavacro de lavacro, del agua por la palavra. Sigue, 27. Para apresentársela gloriosa para si, uma igreja, uma esposa que não tivesse mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, sino uma esposa que fosse santa e sem mancha. Quem nasce a mulher? Viuda ou uma mulher feliz, santa e sem mancha? Quem nasce? Tem homens aqui aún? Quem nasce? Quem hace de la mujer ou uma viuda ou uma mulher gloriosa, sem mancha, ni arruga, ni coisa semelhante, pero uma mulher santa e sem mancha. Quem hace? Homem, assim como Cristo hace como? Com a igreja. Giovanni, está esforçando o texto. Não é assim não, é muito fanatismo. Eu levo minha esposa à igreja, vamos ao culto. Está bueno? Não está. Bem, 28. Se não quer ser marido de mulher viúva, está aí o segredo. Assim também, de novo, Cristo e a igreja. Olha o que é a igreja. Assim também, os maridos devem amar a suas mulheres como a si mesmo. Assim, a seus mesmos corpos. El que ama a sua mulher, a si mesmo se ama. El que habla mal de sua mulher,
habla mal de sí mismo. Es una viuda. O una serpiente. Tiene el don de lengua. Mujer que habla, bla, 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 bla. Por isso que diz 1 Pedro 3, 1 e 2, que a mulher gana su marido sin palabras, por su vida casta en temor. ¿Quién hace la mujer? El marido. Si no hace, sujeitaos unos a los otros por temor a Cristo. Busque paternidad, busque hermanos más viejos como referencial, que te enseñe en el Señor que obedezca. Honras tu padre y tu madre, así va a vivir bien, va a restaurar tu matrimonio, va a tener longa vida tu matrimonio y tu familia. Amén. Aleluya. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y regala. Como, de nuevo, hermanos, como, vamos a leer juntos, como también Cristo a la iglesia. ¿Cuántos quieren una iglesia restaurada? Una iglesia que haga diferencia aquí en Santiago. ¿Empieza dónde? ¿A dónde? En la casa. El hombre asumiendo la posición de Cristo, asumiendo la posición de padre, pater. La mujer en la posición de la iglesia, del Espíritu Santo. La mujer, como el Espíritu Santo, glorifica al Padre y al Hijo. La mujer glorifica a su marido, glorifica al padre de sus hijos, lleva a sus hijos a los padres como Espíritu Santo. La Trinidad está en el matrimonio, hermanos. Macho y hembra, los hijos a su imagen. El hombre, Dios Padre, Dios Hijo, y la mujer, Dios Espíritu Santo. ¡Wow! Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. ¿Está hablando de quién? ¿De quién? Marido y esposa. Cuerpo de Cristo empieza ¿dónde? ¿A dónde? En la casa. Y tu matrimonio. Alinhado al cielo. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. Hombre, cabeza de la mujer, como Cristo aí, amándola, entregando-se por ela, ajuda em casa, lava a louça, ajuda com os ninhos, troca os pañales. Porque ama, não chega em casa, põe o pé para arriba, liga a TV, mulher, água, mulher, comida. Mas para, isso não é amar. Inés é homem, isso é um ogro. Como é o nome do ogro lá? Shrek. Isso é um Shrek. Não é homem. Não. Se entrega por ela. Ama-la. Ministra a palavra. Por isso deixará o homem. Viene o princípio de Gênesis. O mesmo versículo. Como restaurar o plano eterno de Deus? E a igreja? Em los matrimônios de la igreja. Simples. Se quer ser uma igreja diferente, volvamos a los matrimônios, a las famílias, al modelo de Deus. Por isso, deixará o homem. Por isso que, está falando aqui, de Cristo e la igreja. ¿Ia falar? Mário, ¿ibas a falar alguma coisa? ¿Ibas a falar alguma coisa? Não. Por isso, deixará o homem a su padre e su madre e se allegará a su mujer e serão os dois uma sola carne. Para cerrar tudo, hermanos. Versículo 32. Este mistério grande é, qual? Mas eu digo isto a respeito de Cristo e la igreja. Quantos querem ter uma igreja? Al modelo bíblico? Querem entender o mistério tremendo de Cristo e la igreja? Quantos querem entender? Querem que eu explique? Não vou explicar. A palavra explica. Está aqui. Já o que vino antes, pero mira o versículo 33. Cada uno, empero, de vosotros,
de por sí. ¿Está hablando para quién? Para los hombres, maridos. Cada uno, empero. ¿Empero? No sé, nunca vi esa palabra. Cada un marido de vosotros. ¿Ah? Entende? Cada uno, marido. Vosotros por si ame também a sua mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie a seu marido. Eu pergunto, esse é o modelo de tu hogar? De tu matrimônio? Tus hijos estão mirando o mistério profundo de Cristo e a igreja? Aí entra em Efésios 6. Este é o ambiente que forma hijos de Deus. Quando o matrimônio não está no padrão de Deus, os hijos se perdem. Porque não entende Deus como Padre. Porque o homem não é cabeça. Não entende o amor de Cristo por la igreja, porque papá não ama mamá. Não entende o que é a igreja respeitar Cristo, se sujeitar a Cristo, porque a mamá não se sujeita a seu padre, nem respeita-o. Os hijos van al mundo, porque o mundo é mais real que a vida de seus padres em la igreja. ¡Wow! ¿Queremos uma igreja restaurada? Empieza onde? Seu matrimônio. Se é solteiro, não te involucre com qualquer um. Tem que ser alguém de Deus. Se uno se candidatar a marido ou esposa, senta com ele, estuda isso aqui com ela, tá? Ou esse livro aqui, essa é a base para um matrimônio. Não corra risco. Ou de casar com um ogro, Shrek, ou com um homem que não é mais homem. Existe efeminado, tá? O homem afeminado, e existe emasculado. Emasculado é o homem que em sua sexualidade é homem, pero em suas atitudes, em sua maneira de ser como líder, responsável, já não é mais. É emasculado. Uau! Não é cabeça. Não pensa em futuro de seu matrimônio, de sua família. Não quer responsabilidade na igreja. Tem que vir empurrado por la esposa ou por los niños. Não, quem tem que trazer, quem tem que tomar a iniciativa é o Padre. Porque ele representa Deus, Padre, Cristo, e a mulher representa o Espírito Santo. Lleva os hijos a los padres. Glorifica el Padre, el Hijo. Vou fazer umas perguntas para finalizar. Antes. 1 Timoteo 5, dois últimos textos, prometo. Dois últimos versículos. 1 Timoteo 5, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendo estos, ¿quién? Hijos y nietos. Primero a ser piadosos para com sua própria família e a recompensar a seus padres, porque isto é bueno e agradável delante de Deus. Pergunto, para Deus a família é coisa séria? Não chegou. 1 Timoteo. Pero se alguma viuda tiver hijos ou nietos, aprendam primeiro a governar sua casa piedosamente e a recompensar a seus padres e abuelos, porque isso é lo honesto e agradável delante de Deus. Cuida de tus padres. Dá atenção a ele, aunque ele nunca te deram amor, nunca declararam amor, tu declaras amor, tu los abraças. Está revelando o amor de Deus para eles. Sigue. Versículo 8.
Se alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, que dice la Biblia, ¿no es Giovanni? Vamos a leer fuerte. La fe negó y es peor que un infiel. Pregunto, ¿para Dios es importante tu familia? ¿Tu manera de agir dentro de tu familia? ¿Sí o no? Una iglesia sin familia restaurada no es iglesia. Es una asociación de personas que se auto-intitulam cristianas, evangélicos o creyentes, pero el hogar que va a mostrar la diferencia entre iglesia e institución. Quero bem dizer que esse trabalho seja firmado em hogares, famílias restauradas. Amém? Pergunto, quantos hogares aqui estão no modelo, no padrão bíblico? Tu hogares, tá? Tu has venido de um hogar que era modelo bíblico? Tus padres? Então eres órfão. Precisa de la igreja. Precisa buscar ajuda, urgente. Tu eres huérfano? Tus hijos, tuyos, são huérfanos? ¿Tú los engendró hijos de Dios? E a última pergunta: somos e queremos ser igreja? Sim ou não? Então, vamos volver ao plano eterno de Deus. Um homem, uma mulher, com o modelo bíblico de casamento, de matrimônio, de família, enseñança de los hijos. Simples, hermanos. Quero bem dizer que este ministério haga diferença, em nome de Jesus. Amém? Vamos quedar em pé? Se tu vida, tu hogar, tu relação com tus hijos, se aunque tuviese invertido na vida de tus hijos, existe isto, hermanos? A ver, papá, mamá invierten na vida do hijo, vive um padrão bíblico, pero el hijo chega a los 20, 25 anos, ou sua independência profissional, quer seguir outro caminho. Sim, existe isto. Eu sou responsável por minha vida. Cada um é responsável. Pero quando temos hijos chicos, quando temos hijos adolescentes, somos responsáveis por eles. Se hemos errado, se não los ensinamos na disciplina e amonestação do Senhor, vamos confessar nossos pecados. Se não temos, como homens, tido Cristo como nosso cabeça, se temos sido descabeçados, vamos confessar nosso pecado. Se não temos assumido como cabeça, trazer a vida de Deus, a vida de Cristo para a vida de sua esposa, confesse, é pecado. Pecado que engendra muerte em tu matrimônio, muerte para tu descendência. Sus hijos perdem a relação, a referência de Deus. Por isso há tanta homossexualidade, porque o padre não é o homem de la casa, a mamá ou a mulher é o homem, é o macho em casa, ela que manda, ela que determina. O marido diz, sim senhora, sim senhora, sim senhora. Não, aí o filho não sabe que é homem, que é mulher, e perde sua identidade sexual. Confessemos nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aunque nossos pecados já traeram muitas heridas em nossos matrimônios, é momento de se arrepentir, hermanos. Todo o Novo Testamento, a palavra-chave é arrependidos. Arrependimento. Provérbios 28:13
El que encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que confiesa y deja alcanzará misericordia. Quero desafiarte agora, confiésalo como homem. Se não tem sido um homem que ama a Deus, ama sua palavra, trae Deus para a vida de tu esposa, a palavra de Deus para a vida de tu esposa, santifica-la, purificando-la por meio de la palavra. Se não tienes feito isso com tus hijos, se já perdiste hijos por não hacerlo, arrepente-te. Porque Deus é fiel e justo para perdonar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode cambiar tudo, porque tu família, tu matrimônio é o plano de seu coração. Ele é o maior interessado em tu matrimônio, em tu descendência. Oh Deus, eu quero bendecir a vida de meus irmãos. Primeiramente os homens, ó Deus, que assumam esta posição que tu colgou em los ombros de Adão, de cultivar e cuidar del Edén. Su matrimônio é el Edén, lugar de delícia, lugar de placer. Sí, el hombre responsable delante de Deus em proteger sua esposa, darle valor, honor, honra, para que não seja uma viúva. Homens que não apenas engendram hijos naturales, ruios, mas que hagam de seus ruios tecnons, homens, mulheres maduros en el Senhor, llenos do Espírito Santo, como diz Salmo 128. Papi, 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 eu quero clamar, Deus, que não seja mais uma igreja aqui em Santiago, mas que seja parte de la igreja de Cristo, em que Cristo é cabeça deste ministério, desta igreja, porque primeiro os homens têm Cristo como cabeça e são cabeças em seus hogares. As madres estão sujeitas a seus maridos como ao Senhor. As madres estão em respeito a seu marido. Padres cuidando de seus filhos, ensinando a palavra, não entregando a los smartphones, iPhone, a tablets, celulares que estão destruindo essa geração. Pero ensinem a palavra, sentando com eles, andando por el caminho com eles, deitando-se com eles, ensinando a palavra, levantando com eles, ensinando a palavra. Deus, esta é a bendição que tem para cada um desses hogares aqui representados. Bendecimos a los pastores, Deus, que conduzcam esse rebanho, restaurando verdadeiramente a igreja aonde ela empieza. El fundamento, la pedra angular es Cristo. El fundamento de los apóstolos y de los profetas. Pero los hogares están fundamentados en Cristo y en el Evangelio, no amoldados al patrón de este mundo. No aceptamos en nombre de Jesús. Bendecimos, oh Dios, las familias de esta iglesia, las familias de Chile. Hagam toda a diferença afuera, porque somos, como igreja, chamados para fora de nosso hogar e allá fazer toda a diferença com nosso matrimônio feliz, com nossos hijos en el Senhor, em nome de Jesucristo. Amém.